Meus amigos, hoje eu venho trazer uma palavra para vocês. Está aqui no livro de Gênesis 26. Algumas pessoas já devem ter acompanhado pelo WhatsApp, mas aqui em Gênesis 26 diz que havia fome na terra, além da primeira fome. Então Isaac ele passa pela mesma situação que antes ele já havia passado nos tempos de seu pai. E aqui diz que essa fome foi nos tempos de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então Isaac ele estava enfrentando uma situação de adversidade. Isaac ele enfrenta uma situação onde antes ele tinha o seu pai do seu lado, mas agora é o Isaac. Agora o Isaac ele não tem o Abraão ali do seu lado ali para dizer, olha filho, a gente vai tomar essa decisão. Agora é o Isaac e o Isaac, não tem mais ninguém. Então ele decide buscar esse rei chamado Abimeleque, mas uma coisa sobrenatural acontece e o versículo 2 fala assim: E apareceu o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então aqui nós estamos vendo que Deus ele apareceu ao Isaac e Deus ele deu uma ordem ao Isaac. Falou, olha, o Isaac não desce ao Egito não. E eu tinha dito que Deus ele deu uma palavra para Isaac e falou, olha Isaac, fica na minha palavra. Mas eu quero dizer também que hoje Satanás ele faz uma pressão muito forte para que as pessoas elas voltem ao Egito. Como assim? Voltar àquela vida do passado, aquela prática do passado. Ele faz uma pressão para que hoje muitas pessoas cedam a proposta do pecado, para que muitas pessoas hoje elas cedam aquilo que elas antes praticavam, ou ceder a algo de ruim, ceder, voltar para a vida passada, abandonar a Cristo. Muitas pessoas têm sido tentadas. Mas aqui Deus está dizendo, olha, não desce ao Egito não. Fica aqui comigo que eu vou te abençoar. Você vai ver que eu sou o teu abençoador. E aqui, já no versículo 6, está dizendo assim, assim habitou Isaac em Gerar. Ele seguiu a voz de Deus. E nós podemos ver aqui no versículo 12 que diz assim, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O Salmo de número 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus ele não dá a bênção, vai ser em vão qualquer esforço. Mas o Isaac ele tinha a palavra de Deus ao seu lado. Ele tinha a palavra de Deus, o próprio Deus apareceu a ele e falou, olha, não desce o Egito não, fica aqui comigo. Então o Isaac ele seguiu a voz de Deus, ele ficou lá onde Deus tinha falado para ele ficar e ele foi abençoado. Não porque a semente do Isaac era muito boa, mas porque Deus abençoava o Isaac. Porque Deus abençoou. E aqui o versículo de número 3 está dizendo assim, e engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Então Deus não deu somente a prosperidade financeira para o Isaac. Deus também fez com que o Isaac, em meio àquela situação, crescesse. E tão certo quanto vive o Senhor, é certo que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele nos mandou ter bom ânimo e disse que nós venceríamos porque Ele venceu o mundo. Então nós não podemos ceder, não podemos voltar atrás e não podemos retroceder. Porque assim como Isaac venceu, você também vai ceder. Mas você não pode ceder à proposta do inimigo e voltar à prática e até abandonar a sua fé. É esse o recado de Deus para nós hoje, em nome de Jesus. Amém?